Uma menina de 14 anos chamada Lee Suyan está voltando para casa apavorada. Ela entra numa pequena casa onde um homem, ele já está dentro, dá alguns passos à frente e é o pai dela. O medo de Lee Tsu se intensifica e ela começa a chorar. Lee começa a intimidá-la, exigindo saber onde está sua mãe. Ele a agride repetidamente enquanto faz a mesma pergunta. Enquanto isso, sua mãe escuta secretamente, por trás do oposto, parede da casa depois de espancar Suyan por um tempo. Lee Tai finalmente se senta e começa a beber. Nesse instante, um detetive, uma mulher chamada Kim chega e anuncia que Lee Tai está preso por assassinato. Ele protesta, insistindo que não matou ninguém, mas Kim o prende mesmo assim. Uma multidão se reúne para testemunhar a comoção que Kim percebe. Suyan está deitada, ferida. Ele informa a mãe dela, mas ela não demonstra nenhuma preocupação. Ele decide resgatar a garota por conta própria. Entretanto, An-jong corteja o filho de An Tai-jun, o proprietário do Sanjil Trust Bank, retorna à Coreia vindo da América, onde ele tem estudado o diretor Nan, que administra principalmente os negócios de seu pai. Encontra-se com ele para entregar uma carta de visita guiada ao campus. Ele está sentado no carro com sua madrasta, Hwang Mi, que lhe diz que seu pai está doente e foi detido pela polícia. Ela não pôde informá-lo sobre isso antes. An Jong-woo percebe Lee So-yeon parada em uma rua escolar, olhando fixamente para o chão. Ele continua a observá-la, até que eles partam em uma ambulância com o pai de Jong-woo. Mais tarde, se você, ela está sentada com a mãe à beira do rio, quando sua mãe lhe conta que seu pai finalmente, eles foram embora e estão livres. Pergunta a Suyeon, novamente, se ele realmente se foi e se tudo realmente acabou. A mãe dela confirma isso posteriormente. Suyeon e sua mãe vão a um restaurante para comer. A mãe dela fica bêbada e começa, dizendo em voz alta que o pai de Suyeon era um assassino, que ele finalmente recebeu sua punição, e que ele está morto, deixando Suyeon envergonhado. An Jong-woo não consegue dormir às 3 horas da manhã. Então ele sai para dar um passeio ao passar por um parque. Ele percebe Suyeon sentada em um balanço. Ele se lembra de tê-la visto parada na rua mais cedo. Curioso, ele se aproxima dela e inicia uma conversa. Ao perguntar quem ela era, ela inicialmente não respondeu, mas depois pergunta se ele realmente não a reconhece. An Jong-woo pergunta em tom de brincadeira se ela é famosa no bairro, já que ele nunca tinha ouvido falar dela. Em vez de responder, Lee So-young de repente começa a fugir. Jung-woo a chama, primeiro se referindo a ela como famosa, a garota, e então a chamando pelo nome, Lee So-young, que ele leu do uniforme escolar dela. Ao ouvir o nome dela, algo que ela raramente fazia, as pessoas a chamavam apenas de número 27. Ela para e se vira. Eles retornam ao parque e começa a chover. Jung-woo diz para ela se proteger, mas ela insiste que ele espere enquanto ela traz um guarda-chuva para ele. Ficando encharcada, ela lhe entrega o guarda-chuva e diz que está acostumada a se molhar. De qualquer forma, Jung-woo, ele pega o guarda-chuva e diz que o devolverá amanhã, e então deixa o guarda-chuva ligeiramente danificado. Mas ele parece não se importar com o que Suyeon sente, feliz porque Jung-woo chamou-a pelo nome em vez de usar os rótulos cruéis, filha do assassino e número 27, que outros costumavam intimidá-la. Enquanto isso, An Tai-jun retorna do hospital. Ele ordena. A enfermeira Jung pede para ela ir embora e faz exigências. Seu dinheiro de Kang a Young-ju. Ela o acusa de ser um assassino. Ele a avisa que, se não devolver o dinheiro, ele já soltou cães de caça atrás do filho dela, Junho. Ela o lembra de que teve um filho com o pai dele, e insiste que merece um tratamento melhor. Ela está determinada a construir uma boa vida para Jun, mas com esse dinheiro, quando ela for visitar Jun, ela descobre que ele escapou. Apesar de ter uma perna lesionada, ele também está usando um medalhão, dado a ele por sua mãe, An Tai-jun. Young-ju foi internada em um hospital psiquiátrico sob ameaça, que se ela não lhe disser onde está o dinheiro, ele matará o filho dela quando o encontrar mais tarde. A enfermeira Yang visita secretamente Yanju, enquanto a servia e sussurrava que ela escondeu Jun em segurança. Yanju implora que ela cuide dele, e a avisa para se manter escondida de An Tai-jun, pois ele os mataria a todos se descobrisse. Na manhã seguinte, Suyan acorda cedo, animada por receber seu guarda-chuva de volta. Ela vai ao parque e espera ansiosamente por Jung-woo. O avô de An Jong-woo faleceu, e ele terá que cuidar do funeral mais tarde. An Tai-jun diz a ele que ele é o único em quem confia, e que ele não deveria ter retornado da América. No entanto, como ele agora é adulto, se ele não quiser voltar, ele pode ficar. Jung-woo avisa sua madrasta, Hwang Mi,
que está correndo. Não agir como a mãe quando o pai não estiver por perto, sabendo que ela só está lá por dinheiro. Enquanto isso, Suyeon, ela espera por Young-woo o dia todo, mas eventualmente vai embora. Enquanto caminhava para casa, ela percebeu uma criança morando lá, sozinha num quarto na sua rua. Preocupada, ela espreita por uma pequena janela e pergunta se ele está bem. No dia seguinte, Young-woo se transfere para a mesma escola. Ele presencia estudantes praticando bullying contra Suyeon e aprende que ela é maltratada, porque ela é filha de um assassino. Quando ela se aproxima, ele hesita em lhe pedir para recuperar o guarda-chuva dela, e demonstra desconforto e mágoa. Suyeon começa a chorar, insistindo que ela nunca faria mal a ninguém e Young-woo. Ele friamente diz para ela deixá-lo em paz e vai embora. No entanto, ela permanece em seus pensamentos mais tarde. Ele visita a rua dela e vê pessoas verbalmente e fisicamente abusando dela, culpando-a pelos crimes de seu pai. Eles acusam o pai dela de matar seus entes queridos. Sua mãe assiste impotente, chorando e implorando para que levassem Suyeon embora. Young-woo observa até Suyeon percebe que ele está envergonhado e foge chorando. Ele a persegue e a encontra no parque, chamando-a pelos apelidos. Ele usou isso no primeiro dia em que a pediu para ser amiga dela. Enquanto isso, o detetive Kim discute com o chefe, insistindo que o pai de Suyeon, Lee Tae-soo, não era o verdadeiro assassino, e foi injustamente culpado. Ele insta o chefe a revelar, descobrir a verdade e capturar o verdadeiro culpado. Mas o chefe ordena que ele fique em silêncio, incapazes de ignorar seu sofrimento. Na escola, o detetive Kim conta a verdade para a mãe de Suyeon. Suyeon avisa Young-woo para ficar longe dela para evitar sendo intimidado como ela. Mas ele se recusa a ouvir e continua a defendê-la, fazendo com que os alunos também começassem a praticar bullying contra ele. Apesar disso, Suyeon e Young-woo se tornam amigos muito próximos. Um dia, enquanto voltava da escola para casa a pé, Suyeon percebe um incêndio começando no quarto, onde vive a criança solitária com quem ela costumava conversar. Young-woo está com ela e ambos correm para ajudá-la. Juntos, eles arrombam a porta trancada para resgatar a criança. Young-woo acabou ferindo a mão durante o processo. Depois de finalmente conseguir colocar a criança em segurança, eles percebem que ele deixa cair um medalhão. Young-woo pega Yeonju e instrui a enfermeira Young para escapar da casa de An Tae-jun com o dinheiro. Ela também lhe diz para sequestrar a Young-woo, acreditando que mantê-lo como refém impedirá An Tae-jun impedindo-os de se machucarem. A enfermeira Young tenta fugir com o dinheiro, mas a segurança na casa foi reforçada. An Tae-jun cresce, desconfiado dela. Ele a chama para interrogatório. Ele ordena que ela encontre tanto dinheiro quanto o menino Jun. Ela finge obedecer, mas depois consegue escapar. Enquanto isso, An Jong-woo liga para sua madrasta. Hwang Mi correu perguntando ela para enviar alguém para ajudar a levar Jun ao hospital. Ela o dispensa, dizendo-lhe para se manter fora desses assuntos. An Tae-jun ouve a conversa por acaso. Ele pega o telefone e concorda em enviar ajuda ao hospital. Jun está sendo tratado em um quarto particular pelos médicos. Avisou que se ele não receber atendimento médico adequado em tempo hábil, ele pode precisar de uma amputação da perna quando Jun acordar. Ele fica angustiado com o desaparecimento dele. Medalhão, mas Young-woo o devolve a ele. Pouco depois da chegada da enfermeira Young, ela pega Jun e o leva embora em seu carro. Suyeon vê isso e tenta impedi-la, insistindo que Jun precisa de tratamento médico adequado, mas não consegue. Vendo quanto eles sofrem com o bullying, a mãe de Suyeon decide que eles deveriam ir embora e morar com o detetive Kim. Suyeon está relutante, pois acabou de fazer uma nova amiga, mas ela não tem escolha. Eles se instalam na casa do detetive Kim. Inicialmente, Kim hesita em acolhê-los, mas ele acaba concordando, até mesmo os recebendo alegremente. Sua filha, Yeonju inicialmente, protestos contra estranhos se mudando para suas casas. Young-woo está chateado com Suyeon por ela ter ido embora, e pergunta se ela também planeja abandonar a escola. Ela diz que ainda não tem certeza enquanto conversa. Young-woo percebe que Suyeon está escondendo uma cicatriz no pé. Quando ele pergunta sobre isso, ela admite que isso a deixa constrangida ao explicar que ela o adquiriu enquanto fugia do pai. Jovem Woo, ela tranquiliza dizendo que não há nada de que se envergonhar. Para confortá-la, ele mostra algumas de suas próprias cicatrizes e diz a ela que as tem por todo o corpo. Em seguida, ele lança, em tom de brincadeira,
um feitiço imaginário sobre ela, dizendo para ela apagar suas más lembranças e criar novas. A caminho de casa de ônibus, Yang-woo beija Su-yan acidentalmente, deixando-o envergonhado mais tarde perto de sua nova casa. Su-yan mostra-lhe um poste de luz piscando e admite que isso a assusta mais do que a própria escuridão. A detetive Kim os vê juntos, e supondo que Yang-woo esteja se comportando mal, em tom de brincadeira, agarra-o pela orelha e o arrasta para dentro. Ele os convida para jantar, e eles comem juntos em família durante a refeição. Após o jantar, Yeon-joo demonstra interesse por Yang-woo. Kim começa a dar aulas. Yang-woo pratica karatê e tem habilidades de detetive. Yeon-joo percebe os sentimentos de Su-yan por Yang-woo, e comenta em tom de brincadeira que são garotos bonitos. Parece que sempre se apaixonam por alguém comum como ela. Su-yan fica envergonhada. Yeon-joo rapidamente a tranquiliza, dizendo, ela estava apenas brincando e Su-yan é realmente muito bonita. Ela acrescenta que, como filhas de um policial, eles não deveriam se deixar perturbar por essas coisas. Mãe de Su-yan logo se junta a eles e elogia a filha, dizendo a ela que ela está bonita com seu novo suéter. O grupo continua rindo e brincando, juntos como detetive. Mais tarde naquela noite, Kim ensina-lhes mais movimentos de karatê. O detetive Kim deixa Yang-woo em sua casa, e Yang-woo apresenta Kim ao seu pai, referindo-se a ele como o pai de seu amigo. No entanto, An Tae-jun não mostra interesse, e se recusa a apertar as mãos antes de ir embora. Kim percebe um carro suspeito estacionado perto da casa e escreve. Anotou a placa do carro naquela noite. Yang-woo liga para Su-yan e pergunta se ela acha que vai chover, lembrando-a do presente. Ela prometeu dar a ele quando acontecesse. Su-yan responde que pode nevar em vez de nevar, e pergunta o que ele faria na primeira nevasca. Yang-woo responde que viria ao encontro dela. No dia seguinte, começa a chover. Su-yan Young pega o guarda-chuva. Ela tinha lhe dado e saiu para encontrá-lo no caminho. Ela encontra sua mãe, quem lhe diz que a detetive Kim acabou de receber seu pagamento, e que ela planeja preparar uma refeição deliciosa. No entanto, Su-yan está tão animada que não consegue prestar atenção. Sua mãe, em tom de brincadeira, diz para ela não voltar. Ao mesmo tempo, o jovem Voo dirige-se ao local de encontro combinado. Ao chegar a um poste de luz, uma figura desconhecida. Subitamente, ele cobre o rosto com um lenço de papel e o arrasta para dentro de um carro. À distância, Su-yan observa a cena se desenrolar. Ela deixa cair o guarda-chuva e começa a gritar, exigindo que o libertassem os sequestradores. Percebendo que ela tinha visto os rostos deles, decidem levá-la também. Um deles ordena. O motorista parou e eles puxá-la à força para dentro do carro antes de sair em alta velocidade. Tanto Yang-woo quanto Su-yan recupera a consciência em um armazém abandonado. Com as mãos amarradas, Su-yan explica que ela só estava tentando salvá-lo. Yang-woo percebe um pedaço de vidro quebrado por perto e começa a cortar as amarras deles. Porém, antes que eles consigam escapar, um dos sequestradores, Kang Sang-duk, entra na sala. Ele agarra Su-yan e a arrasta para um canto. Ela enfrenta dificuldades e o avisa que ela é filha de um assassino, mas ele ignora as ameaças dela e a agride. Yang-woo finalmente consegue se libertar. Enquanto se prepara para correr, ele olha para trás, para Su-yan, que está ferido e chama seu nome. No entanto, em vez de ajudá-la, ele escolhe fugir. Enquanto isso, a enfermeira Young cogita ficar com o dinheiro para si mesma, quando Jun insiste em ver sua mãe. Ela friamente o informa que a vida dele e a de sua mãe agora estão em suas mãos, não nas de An Tae-jun. Kang Yoo-joo confronta An Tae-jun, dizendo-lhe que seu filho está sob sua custódia, e exigindo que ele deixasse Junho. Vai e pare de persegui-lo, An Tae-jun. Ela responde dizendo que não pode ameaçá-lo, e ordens seus homens para garantir que ela nunca veja a luz do dia. Mais uma vez, Kang Yoo-joo é arrastado por seus homens, enquanto a enfermeira Young observa a cena se desenrolar de dentro do carro com Jun, que ainda chora pela mãe. Enquanto isso, Young-woo consegue escapar e procura ajuda, encontrando um telefone. Diz que o número do pai. Ele conta que foram sequestrados e precisam de ajuda. Ele transmite a localização deles lendo placas. Por perto implora ao pai que se apresse e salve Su-yan. Young-woo então chama a polícia, mas antes que ele possa fornecer mais detalhes, os sequestradores o encontram. Kang Sang-duk e seu cúmplice começam a espancá-lo. Logo depois de Han Tae-jun chega e Kang San se esconde, enquanto outro sequestrador, Kang San-shu, é capturado por Young-woo. Implora ao pai que volte e procure por Su-yeon, mas Han Tae-jun ordena ao diretor Nan que cuide da situação. Quando Young-woo insiste em ir com eles, o pai lhe dá um tapa e manda-o ficar para trás. Entretanto, Su-yeon consegue escapar do armazém pouco antes do diretor Nan e seus homens chegarem.
Enquanto ela corre, a enfermeira Young está dirigindo com Jun no carro. Ela já havia sido informada pelos sequestradores. Por telefone disseram que precisavam sequestrar uma garota. Junto com Yeon-woo e a enfermeira Young, havia ordenado que seus homens matassem Su-yeon para evitar quaisquer riscos. Diretor, os homens de Nan e An Tae-jun incendiaram o armazém, queimando todas as evidências enquanto Su-yeon foge das chamas. A enfermeira Young a vê e percebe. É a garota que eles precisam eliminar. Decide atropelá-la com o carro, mas Jun reconhece Su-yeon como a pessoa que o salvou do incêndio e protestos apesar de sua intenção original. A enfermeira Young acaba salvando Su-yeon. De volta à delegacia. Kim Isu, a mãe de Yeon, está ficando cada vez mais preocupado com a segurança de Su-yeon. Kim fica sabendo pelo departamento de polícia que eles recebiam uma ligação estranha relatando um sequestro, mas não conseguiram obter mais informações. Quando Kim, ao chegar ao armazém, ele o encontra completamente vazio, queimado. No entanto, ele consegue recuperar um par de sapatos de Su-yeon e os envia para a perícia forense para análise depois de um tempo. Yang-woo recupera a consciência e imediatamente lembra-se de Su-yeon e pergunta ansiosamente a An Tae-jun se eles conseguissem resgatá-la. Ela imploraria para que ele a encontrasse, já que ele se sente responsável por abandonar ela quando ela tentou salvá-lo. An Tae-jun diz a Yang-woo para permanecer em silêncio, e o repreende por ter contatado a polícia. Ele afirma friamente que se Su-yeon for prejudicada e Young Se-woo não a ajudou, então a culpa será dele, e sai da sala. Young-woo implora a sua madrasta. Hwang Miran se oferece para ajudá-lo a encontrar Su-yeon, mas ela se recusa. Como resultado, Young-woo começa a mergulhar no desespero, seu estado mental se deteriorando. Sua irmã mais nova, An Arun, ela fica preocupada ao ver o estado dele piorar. A equipe forense apresenta seus resultados, revelando que Su-yeon havia sido estuprada. Kim está devastada com esta notícia, e promete a si mesmo e a sua filha Eunju que ele encontrará a Su-yeon. Enquanto isso, a mãe de Su-yeon também está em estado crítico. Ela os aconselha a pedir respostas a Young-woo. A mãe de Su-yeon e Eunju visitam Jong-woo, mas An Tae-jun os impede de entrar no quarto. Eunju começa a suspeitar que Jong-woo pode estar envolvido no desaparecimento de Su-yeon. Então ela secretamente entra sorrateiramente na casa e vai até o quarto de Jong-woo. Lá ela lhe mostra o diário de Su-yeon, que detalha o quanto Su-yeon gostava dele. Yoon-ju é pega e obrigada a sair de casa. Young-woo, ao ler o diário, descobre o quanto Su-yeon se importava com ele e relata cada momento que ela passou com ele. Os homens de An Tae-jun venceram Kang Sang-shu brevemente antes de deixá-lo ir, instruindo-o a levá-los até seu outro cúmplice. Young-woo estava em estado quase histérico. Invade o escritório do pai e exige que ele encontre a Su-yeon, questionando por que seu pai não está fazendo mais para ajudar. Van Tae-jun sugere enviar Young-woo para um hospital psiquiátrico. No entanto, Van Me intervém, tranquilizando Van Tae-jun que ela pode convencer Young-woo para ir para a América para tratamento em vez disso. Tae-jun concorda com o plano dela. O detetive Kim retorna para o armazém onde ele começa. Ao analisar a área externa, ele percebe manchas de sangue, pegadas e marcas de pneus na neve. Nas proximidades, ele também encontra um carro abandonado. Ao inspecionar a placa do veículo, ele percebe é igual àquela que ele tinha visto perto da casa de An Tae-jun. Kim visita An Tae-jun e apresenta um mandado de prisão para Young-woo, suspeitando que ele pudesse saber alguma coisa. Young-woo se oferece para acompanhar Kim de bom grado. Kim leva Young-woo até a margem do rio, onde o questiona sobre o incidente. Young-woo relata todo o evento, descrevendo como o armazém foi incendiado. Ele também menciona que um dos sequestradores foi capturado pelo pai. Isso levanta as suspeitas de Kim. Se um dos sequestradores foi capturado e outro permaneceu escondido, então quem poderia ter incendiado o armazém? Ele pressiona Young-woo sobre o homem que seu pai havia prendido, mas Young-woo admite que não sabe o que Kim aconselha. Young-woo não deve tirar conclusões precipitadas sobre seu pai, até que eles tenham mais provas. Young-woo é mandado de volta para casa, onde ele pergunta seu pai sobre o homem que foi preso. No entanto, An Tae-jun se recusa a responder após seu pai. Young-woo sai e vai para o seu quarto para procurar algo. Lá ele encontra seu telefone, a mesma que ele havia abandonado no armazém. Nesse momento, Su-yeon liga para Young-woo e ele atende a ligação, mas antes que ele pudesse falar, seu pai invade o local e arranca o telefone da mão dele. Young-woo insiste que ouviu a voz de Su-yeon, mas An Tae-jun rejeita a ideia, alegando que ela está morta. A detetive Kim está seguindo as evidências, rastreia Kang Sang-duk e o confronta. Depois de derrotá-lo, Kang Sang confessa ter matado Su-yeon e se desfez do corpo dela no rio.
Kim o prende. A mãe de Soo-yeon se emociona ao perguntar por que ele faria uma coisa dessas enquanto chorava. A notícia da morte de Soo-yeon é publicado nos jornais. O chefe de polícia pressiona Kim para que encerre o caso, ameaçando demiti-lo caso ele não o faça, apesar das notícias. Yang-woo se recusa a acreditar que Soo-yeon está morto e decide sair de casa para procurá-la. Ele visita Kim na delegacia de polícia. Conta-lhe sobre a chamada telefônica e implora que ele o ajude a encontrar Soo-yeon. Kim já acredita que Soo-yeon está vivo e visita seu pai, um especialista nesses assuntos, pedindo sua ajuda. Seu pai designa uma equipe para rastrear a origem do telefone. Eles determinaram que se tratava de um telefone martelo. Eles eventualmente localizaram um homem que estava falsificando documentos de identidade e passaportes para a enfermeira Yang de Soo-yeon e Jun. Kim convence o homem a cooperar e segui-lo. O homem conhece a enfermeira Yeon em segredo e entrega os documentos. Kim observa à distância. Enquanto isso, Jun mostra a Soo-yeon a notícia de seu suposto relacionamento, morte no jornal, e diz a ela que todos a abandonou, insistindo para que ela seguisse em frente. Soo-yeon desaba em lágrimas, chorando e se autoflagelando ao ver o relatório. An Tae-jun ainda está procurando pela enfermeira Yang e localiza o depósito de carros onde ela estava escondida. Ele envia seus homens para investigar. Kim também chega lá. E Junho percebe a presença de alguém. Kim liga para Young-woo, informando de que ele acha que encontrou Soo. Yeon vai trazê-la de volta. Jun bebe refrigerante em lata e sabota o carro de Kim, colocando a lata vazia embaixo do freio. Enfermeira Young-jun e Soo-yeon conseguem escapar no carro enquanto Kim os segue. Quando An Tae-jun e quando seus homens chegam, encontram o armazém vazio, mas reparem um desenho semelhante aos de Junho, usado para fazer, confirmando que eles estavam se escondendo lá. Kim continua a segui-los, mas assim que ele se aproxima, os freios do carro dele apresentaram defeito, fazendo com que ele perdesse o controle e sofresse um acidente, resultando em sua morte. 14 anos depois, An Jong-woo visita o local onde Kim morreu. Ele reflete que todos esses anos se passaram, mas ele nunca desistiu de encontrar Soo-yeon. Ele promete a Kim que a encontrará depois. Woo é visto bebendo e cantando em um bar de karaokê. Mais tarde, ele visita o Duque Kang-sang, que agora está preso, e exige saber quem lhe disse que Soo-yeon estava morta. Kang-sang-duque se recusa a responder, levando a uma altercação física na qual Yang o espanca antes de ir embora. Enquanto isso, Hana-hon liga para Ego Hwan-mi e avisa ela que se o pai dela descobre que ela ainda está em contato com ele, eles enfrentarão sérias consequências. Provoca Hana-han, sua mãe, por ficar com seu pai por dinheiro. Hwang Miran respondeu dizendo que planeja se divorciar ele assim que ele lançar sua linha de moda e garantir sua riqueza. Na França, uma estilista chamada Zoe é apresentada. Ela dá um tapa em uma modelo por mau comportamento, antes de notar uma bengala na multidão que ela segue. O dono da bengala e abraça um homem chamado Harry. Quem está segurando? Zoe caminha, de braços dados com Harry quando Hwang Miran os avista. Ela presume que Zoe deve estar traindo seu patrocinador com esse homem, sem saber que Harry é, na verdade, seu patrocinador. Hwang Miran tira fotos deles, planejando chantagear. Zoe mais tarde a usou para lançar sua linha de roupas. Em um desfile de modas, Zoe é vista gerenciando as modelos. Hwang Miran e An também estão presentes, com Hwang Miran ainda tentando conquistar Zoe. Atenção, na esperança de lançar seu estúdio, Harry recebe uma ligação informando que sua tia, Michelle Kim, morreu enquanto nadava. Ele não conta para Zoe, permitindo que ela continua com o show e sai secretamente. Zoe finalmente percebe a ausência de Harry e Hwang Miran se aproxima dela, oferecendo seu cartão a Zoe, sugerindo que ela revise seu estúdio. Zoe ignora o cartão e sai para procurar Harry. Zoe encontra Harry dormindo em um sofá e senta-se ao lado dele. Eventualmente adormeceu, com a cabeça apoiada no braço do sofá. Quando ela acorda, Harry já se foi e ela recebe uma ligação dele dizendo que está indo embora, França, para a Coreia devido ao falecimento de sua tia. Zoe o consola e se oferece para se juntar a ele, mas Harry diz para ela ficar na França por enquanto. Enquanto isso, An Jong-woo agora mora com a mãe de Soo-yeon e a mãe de Eun Joo-yeon. Ela o aceitou como seu próprio filho e o ama muito. Young-woo, por sua vez, demonstra grande carinho por ela, e a chama, em tom de brincadeira,
de sua namorada. No entanto, a polícia. O chefe diz a Young-woo que ele foi longe demais e precisa deixar a força policial. Ele foi acusado de vários crimes, incluindo danos à propriedade e agressão a Kang Sang-duk. O detetive Ju Jong-myung é um amigo próximo de Young-woo. Ele se apresenta e assume a responsabilidade por seus atos, porque ele não quer que ele seja punido. Harry contata a polícia, departamento, para informá-los sobre o falecimento de sua tia, e eles designam Young-woo para investigar. Quando Young-woo vai para a casa de Harry, ele encontra uma foto de Harry e Zoe. Algo sobre a garota na foto parece-lhe estranhamente familiar. Harry chega e se encontra com Young-woo. O corpo de Michelle Kim é apresentado a Young-woo e é enviado para autópsia. Young-woo consola Harry. Zoe decide deixar a França e ir para a Coreia para ficar com Harry. No aeroporto, ela esconde o rosto com um capuz para evitar ser reconhecida. Ela tenta ligar para Harry, mas o telefone dele está desligado. Como Young-woo, ao sair de casa, ele ouve um som familiar e encontra Zoe parada do lado de fora, testando de brincadeira se vai chover. Assim como Soo-yeon fazia quando criança, Young-woo, num momento de confusão, corre em direção a ela pensando que ela é Soo-yeon. Quando ele a alcança e vê o rosto dela, ele pede desculpas e a deixa ir, percebendo que ela não é Soo-yeon. Zoe entra na casa e conhece Harry. Harry diz a ela que ela não precisava vir, mas Zoe explica o incidente com o policial, especulando que o detetive pode ter havido envolvimento porque ela é muito bonita. Harry, que tinha visto o jovem cortejar, olhando fixamente para sua foto na câmera, começa a suspeitar do detetive. Mais tarde, Zoe toca a pinta no rosto de Harry e diz a ele que sempre pensou se, caso ele o abandonasse, ela o abandonaria. Ela o encontraria por aquela pinta. Young-woo ainda tem dúvidas de que Zoe possa ser Soo-yeon. Ele retorna à delegacia sentindo-se sobrecarregado e quebra no chuveiro, pensando em Soo-yeon e olhando para a foto dela. O detetive Ju encontra, mas decide deixá-lo sozinho por um tempo para processar o que aconteceu. No dia seguinte, o jovem Woo visita a casa de Harry novamente, desta vez acompanhado pelo detetive Ju. Zoe também está lá. Detetive Ju, de maneira descontraída. Young-woo brinca dizendo que pensa que Zoe é Soo-yeon. Zoe fica visivelmente nervosa enquanto Young-woo olha para ela por um instante. Ele então se senta com Harry e o informa ele que o corpo de Michelle Kim foi enviado para autópsia. Young-woo joga o botão de Zoe na água e começa a repetir o mesmo truque de infância. Ele costumava ficar com Soo-yeon. Levanta-se e pergunta a Zoe como ela sabia daquele truque, que só o amigo dele sabia. Harry rapidamente se opõe ao comportamento de Young-woo, mas Zoe o acalma explicando que ela leu sobre o truque em um livro que Young-woo deixa, e o detetive Ju brinca com o líder da equipe sobre Young, pensando que Zoe é Soo-yeon. Enquanto isso, Young-woo tenta ficar bêbado, e os membros da sua equipe acabam fazendo cantar no karaokê. Chegou a hora de Kang Sang-duk será libertado da custódia. Chefe de polícia diz ao detetive Ju para manter Young-woo sob controle, para que ele não cause problemas. Detetive Ju senta-se com Young-woo no carro e o algema, dizendo que tem uma surpresa para ele. Quando Young-woo vê Kang Sang-duk sendo libertado, ele insiste em segui-lo porque acredita. Kang Sang-duk é o único que sabe o que aconteceu com Soo-yeon, e quem contou a todos que ela estava morta. No entanto, o detetive Ju o impede e diz para ele deixar Soo-yeon ir. Kang Sang-duk sai da prisão e de repente bate num carro. Harry, que está dirigindo, sai do carro para verificar como está o homem. Ele garante a Kang Sang-duk que não está ferido e diz para ele não processar. Quando Kang Sang-duk percebe a garota no carro, ele se aproxima para olhar dentro. Zoe o reconhece e fica com medo. Tentando escapar, Kang Sang-duk rouba. Ela liga e diz Harry a levará ao hospital antes de partir, porque ela não parece bem. Em casa, Zoe tem um ataque de pânico no chuveiro. Flashbacks. Os eventos traumáticos que ela sofreu inundaram sua mente. Harry consola-a mais tarde. Kang Sang-duk aparece em Yang, a casa de Woo, e liga para ele, provocando. Young-woo corre ao seu encontro e eles lutam. Kang Sang-duk provoca Young-woo, dizendo que ele nunca encontrará Soo-yeon, e que se ele o matar, ele nunca saberá a verdade por trás de tudo. Young-woo é muito poderoso e Kang Sang-duk começa a bater nele. Yoon-ju chega bem a tempo de impedir o confronto, e Kang Sang-duk escapa. Ela ajuda Young-woo com seus ferimentos. Enquanto isso, Hwang Mi-han pede ao diretor Nan que se aproxime Harry e Zoe como potenciais investidores. Diretor Nan. Harry conversa com Harry, que menciona que sua tia recentemente falecida. Ele lhe mostra uma foto dela. Diretor Nan imediatamente a reconhece como a enfermeira Yang, e, ao ver Harry mancando, ele percebeu que ele estava mancando. Deduz que Harry é na verdade Jun,
a quem ele chama mais tarde de Jun, revelando que ele sabe a verdade e chantageando ele por dinheiro em troca de silêncio. Harry concorda em se encontrar com o diretor Nan para entregar-lhe o cheque. Depois, Kang Sang-duk liga para Zoe. Ao revelar que sabe quem ela é, ele avisa ela que se ela se importa sobre ela e seu novo namorado, ela deveria ir ao apartamento dele. Zoe fica com medo. Duke Kang-san. Ele está sentado em seu apartamento quando alguém toca a campainha. Ele abre a porta e encontra um pacote. E quando ele abre, vê um jornal com a notícia da morte de Lee Soo-yeon. A campainha toca novamente. Pensando que é Zoe, Kang Sang-duk abre a porta. No entanto, alguém entra e o assassina brutalmente. Eles primeiro jogam-o em uma banheira cheia de gelo e depois sufocam ele com uma toalha molhada. Enquanto isso, o jovem vô ainda acredita que Zoe é Lee Soo-yeon. Zoe volta para a casa dela de algum lugar quando ela o interrompe e pede que ela diga o nome dele. Ela concorda, repetindo seu nome várias vezes. Ela pergunta a Young-woo se ele ainda pensa que ela é Soo-yeon, e Zoe se oferece para ser amiga dele por um dia, antes de ir com ele para um restaurante de rua. Harry observa tudo pelas câmeras de vigilância. Na lanchonete, Zoe pergunta a Young-woo o quanto ele deve amar Soo. Yeon pensar que ela é ela e ainda estar procurando por ela. Ela então pergunta por que eles terminaram. Young-woo responde, disseram que terminaram porque ele era bom em correr, e isso até o ajudou a conseguir o emprego de detetive. A polícia logo descobre o assassinato de Kang Sang-duk, e começam a suspeitar de Young-woo. O detetive Ju tenta ligar para Young-woo, mas ele não responde, pois está com Zoe. Após passarem algum tempo juntos, Zoe retorna. Casa e conta. Harry disse que ela não tem muitos amigos em Seul, mas Young-woo poderia ser um deles. Ela o convida para se juntar a ela em um restaurante no dia seguinte. Mais tarde naquela noite, Zoe conta a Harry que estava com Young-woo e explica que está fazendo isso para atormentá-lo. Ela insiste que não quer ser Lee Soo-yeon e quer apagar completamente essas memórias. No dia seguinte, Young-woo fica sabendo do assassinato do Duque Kang-san. Ele corre para o local do crime enfurecido, pois Kang, o Duque, era a única pessoa que sabia a verdade sobre o que aconteceu 14 anos atrás. O chefe de polícia acusa Young-woo do assassinato, retira-lhe o distintivo e suspende-o do caso, até encontrarem a verdadeira culpada. Zoe recebe um e-mail de chantagem de Hwan e Mi-han, ameaçando vazar suas fotos com Harry, a menos que ela lance seu estúdio. Zoe decide ir até Young-woo na delegacia de polícia. Quando ele a vê, ele se encolhe. Ela conta a ele sobre a chantagem e mostra-lhe a carta que o insta a tomar medidas. Young-woo insiste que isso não é da sua conta, mas Zoe diz a ele que confia ela mais do que qualquer outra pessoa. Entretanto, Harry se encontra novamente com o diretor Nan. O diretor Nan informa a Harry que An Tai-jun está enfrentando problemas financeiros, devido ao dinheiro que Harry retirou de sua conta bancária. Harry explica que sacou o dinheiro para lhe pagar, já que seus outros bens estão vinculados a outros negócios. Harry então conta ao diretor Nan vai reunir informações sobre os fundos ilícitos de An Tai-jun, prometendo pagar-lhe mais pelas informações. Zoe, ao perceber que sua mãe está com Young-woo, ela deseja conhecê-la. Ela vai a um restaurante, pede comida e enquanto está lá, mãe de Soo-yeon vê a notícia do assassinato de Kang Sang-duk na TV. Ele fica emocionado e tenta mudar de assunto. Depois de ver sua mãe chorar, ela sai do restaurante em lágrimas. Mais tarde naquela noite, jovem vô chega ao local de encontro combinado para ver Zoe. Zoe e Harry estão sentados no último andar de um hotel de luxo, restaurante, beber vinho e observá-lo esperá-los da janela. Ambos se perguntam quanto tempo ele vai durar. Harry aposta que ele não vai esperar muito. Young-woo espera por 30 minutos, mas então se lembra que ele precisa encontrar a pessoa que cometeu o assassinato. Kang Sang-duk sai e Zoe comenta que ele continua tão bom quanto antes na corrida. Young-woo vai até Kang Sang-duk's place para reunir provas. Mais tarde, ele visita os chineses. Restaurante Sang-duk frequentou após ser libertado. A mulher lá lhe diz Sang-duk pediu macarrão chinês e pediu o número do presidente. Embora ela não soubesse quem era o presidente, em vez de pagar pela refeição, Sang-duk deu-lhe um cartão e pediu-lhe que deduzisse o valor do cartão dessa pessoa. Young-woo retorna à estação e tenta verificar as gravações da câmera. No entanto, seu acesso está bloqueado e a senha foi alterada. Após algumas tentativas, ele adivinha a senha e assiste ao gravações do dia do lançamento de Sang-duk. Ele vê o incidente em que Sang-duk colidiu com o carro de Harry e quando ele dá zoom, ele percebe que a mulher no carro é Zoe Young-woo. Chega à súbita conclusão de que Zoe é na verdade Lee Soo-yeon. No dia seguinte, ele confronta ela no meio da estrada.
parando-a à força, Zoe. Ela diz que não quer mais ser amiga dele, mas Yang-woo insiste que ela vá com ele, levando-a em seu carro sem pedir permissão. Harry, observando tudo de dentro do seu carro, sai para parar Zoe, mas ele torce o pé no processo. Zoe diz a Yang-woo que se ele insistir, estando com ela, ele deveria levá-la a um lugar muito caro. No restaurante, ela pede um prato que custa 70.001, e Yang-woo sugere que eles vão a um parque depois. Zoe se recusa, se levanta e começa a sair. Quando Yang-woo tenta impedi-la, ela lhe dá um tapa leve. Ele responde que agora que ela o atingiu, não dói tanto quanto antes, e desta vez ele a deixará ir embora. Ele se afastará, deixando-a para trás. Zoe liga para Harry e pergunta onde ele está. Harry diz a ela que seu pé está machucado, mas ele já consultou um médico sobre isso. Zoe volta para o carro, mergulhado em pensamentos sobre o jovem Vô e as memórias de sua infância. Ela confidencia a Harry que, embora inicialmente começou isso para atormentar o jovem Vô, parece que é ele quem a está atormentando. Enquanto isso, Tae-jun é o mais confiável pessoa na vida de Zoe. Recebe informações do diretório que o único estável investidor em quem eles podem confiar para seus negócios é a Boutique H, onde Harry Borrison é o gerente. Reunião com o diretor. Nan pergunta se ele adquiriu o fundo secreto. Registros ainda. O diretor Nan diz a ele que não é tão simples assim. Ele então recebe uma ligação de Tae-jun, que lhe pede para marcar uma reunião. Harry concorda e marca o encontro com Tae-jun no horário solicitado. Zoe vai escolher um terno para Harry em uma loja, mas Young-woo também está lá e começa, experimentando diferentes, mostrar a Zoe como ficariam em uma pessoa chamada Zoe. Irritado com o comportamento dele, Yang-woo sai da loja, segue-a e tenta iniciar uma conversa, particularmente sobre o recente assassinato de Kang Sang-duk. Ele finalmente pergunta se o celular de Zoe, que foi roubado, está lá. Pode ser a mesma usada pelo culpado no assassinato, pois o telefone foi rastreado até a França. Zoe não responde e se afasta. Young-woo então vai para a casa de Harry, perguntando-lhe sobre o homem que havia colidido com seu carro. Harry nega conhecê-lo, e afirma que o homem não sofreu ferimentos graves. Young-woo menciona a mãe de Harry, e o pressiona sobre o estado de sua perna. Harry, sem querer discutir o assunto, simplesmente o ignora. Nesse instante Zoe entra, e narra a história do acidente de carro. Ela disse que era uma situação crítica, mas Harry segurou a mão dela durante todo o tempo, e apesar da gravidade da situação, eles conseguiram superá-la juntos. Infelizmente, Harry ficou com uma deficiência na perna em consequência do acidente. Enquanto isso, Young-woo pergunta ao seu amigo detetive Ju para ajudá-lo a voltar ao trabalho. Detetive Ju implora ao líder do sistema, e Young-woo é reintegrado. Eles começam a analisar o caso do assassinato de Kang Sang-duk, encontrar pegadas na cena do crime. Isso poderia levá-los ao culpado. Harry atrasa intencionalmente o encontro com Tae-jun. Adiam a reunião agendada. Ele afirma que sua perna ainda o incomoda. Young-woo revela algo significativo durante sua investigação. Ele verifica as imagens da caixa preta de um carro na garagem, e vê uma mulher tirando o carro da garagem. Ao dar zoom, ele percebe que a mulher é Zoe. Young-woo fica abalado ao se lembrar as palavras de Lee So-yeon do passado, ou ela havia insistido. Ela não se parecia em nada com o pai, e jamais mataria alguém. Isso lhe causa dúvidas emocionais e ele fica convicto que Zoe não foi quem assassinou Kang Sang-duk. Harry dá a Zoe um presente especial, um colar com uma chave. Harry finalmente conhece Tae-jun em sua festa, onde Tae-jun parece estar obcecado tanto por Zoe quanto pelo seu medalhão. Durante a reunião, Harry rapidamente descarta a questão, dizendo que precisa retornar ao seu partido, mas garante. Tae-jun disse que lhe daria o dinheiro que ele exigia para estabilizar sua empresa. Young-woo chega à festa e imediatamente se aproxima de Zoe, avisando-a de que a polícia estão prestes a prendê-la pelo assassinato. Ele insiste que ela precisa acompanhá-lo para um depoimento. Harry chega bem a tempo de impedi-la de ir embora, afirmando que Zoe não fez nada. Young-woo diz que sabe que Zoe é inocente, mas insiste que ela deve ir com ele no carro. Young-woo entrega seu casaco para Zoe, explicando que provavelmente haverá imprensa do lado de fora. Zoe hesita a princípio, mas depois, relutantemente, cobre-se com ele. A faxineira, um amigo próximo de Young-woo na delegacia de polícia, ajuda Zoe durante o processo de testemunho, guiando-a para o interrogatório. Harry chega à estação. Pouco depois, ele confronta Young-woo. Ele insiste que Zoe é inocente e declara que ele, não Zoe, foi ele quem causou o acidente com o homem. Young-woo exige. Harry respondeu
que Harry ligue imediatamente para seu advogado, que seu advogado está a caminho da França, mas Yang Vo enfatiza a urgência da situação, e avisa Harry que o tempo está se esgotando. Jovem Vo, em seguida, entra na sala onde Zoe está sendo mantida, e pede que ela preencha um formulário. Para evitar mais questionamentos, Zoe concorda, e logo sai da sala, dirigindo-se a Harry. Yang Vo os observa partir à distância. Seus olhos permaneceram fixos em Zoe enquanto ela partia com Harry. Entretanto, a mãe de Su-Yan também presencia a cena, vendo Zoe saindo com Harry. Mais tarde, Harry se encontra com Young-woo de uma maneira inesperada. Gesto amigável. Ele sugere que eles tomem um drink juntos algum dia, admitindo que nunca desgostou de Young-woo. De volta a casa, Zoe. Ela se tranca no quarto e desaba em lágrimas. A mãe de Su-Yeon ainda está lutando com suas emoções. Chega à casa de Zoe e se aproxima do carro dela. Ela pergunta a Zoe se ela é Lee Su-Yeon e quando Zoe não responde, ela responde e começa a sair. Mas Zoe a interrompe, dizendo-lhe para entrar no carro. Dentro de casa, Zoe se abre com sua mãe, dizendo a ela que ela não queria ser Lee Su-Yeon não, por causa das memórias dolorosas ligadas a essa identidade. A mãe de Su-Yeon está com o coração partido e em lágrimas, caindo enquanto implora a Zoe para não retornar ao seu passado. Ele diz para ela continuar feliz e a incentiva a seguir em frente. Saindo de casa às pressas, Zoe, visivelmente abalada, começa a chorar. A mãe de Su-Yan esquece os sapatos dela em casa, mas Zoe. Ela pega os sapatos e corre atrás da mãe. Mas quando ela chega à rua, a mãe dela já faleceu. A mãe de Su-Yan se vê sentada, à beira da estrada, perdida em pensamentos sobre seu filho, jovem Vo, que ainda está incansavelmente à procura de Lee Su-Yeon. Depois de um tempo, ela se levanta e chama um táxi para ir embora. Zoe também chama um táxi e a segue, enquanto Harry, sempre atento, observa a cena de dentro do seu próprio carro. Zoe caminha pela mesma rua onde costumava morar. Ele conta os passos do poste de luz até a casa, que totaliza 213. Ela percebe Yang Vo saindo de casa e o vê indo em direção ao parque. Ali ele brinca pela primeira vez na gangorra. Depois de um tempo, ele passa a usar o slide, enquanto pensava em Su-Yeon. De repente, o telefone de Zoe toca e ela começa a se afastar. Yang Vo percebe uma garota na esquina e a segue, mas ela vai embora, antes que ele possa ver o rosto dela. Zoe entra em uma lanchonete e começa a tomar um drink. Harry chega e a observa sorrindo. Zoe se levanta brevemente da mesa e Yang Vo a segue, colocando os sapatos, que havia sido deixado ali perto, de volta na mesa. Antes de ir embora, Zoe retorna e volta a beber. Quando Zoe chega em casa, Harry pergunta onde ela esteve. Ela lhe conta que foi dar uma caminhada, porque ela tem que sair do país. Amanhã, Harry informa a de que ela está sujeita a restrições de sair do país por 10 dias. Young Vo avisa sua madrasta para não perturbar Zoe novamente. Entretanto, a polícia continuar a busca pelo assassino de Kang Sang-duk e descobrir que o número de segurança social da mãe de Yan, as contas foram usadas pelo criminoso que eles questionam. A mãe de Su-Yan, que depois chorou. Ela responde que o assassinou muitas vezes em sua mente e pede que aprendam pelo que ela fez. O que não é nada para a polícia. Verifique as imagens de segurança das câmeras próximas e encontrar uma mulher suspeita na área. O detetive Ju mostra as imagens para Su-Yan, perguntando se ela poderia ajudar a identificar a mulher Su-Yeon. Ela diz que não sabe quem é a mulher, mas ela pode confirmar que a pessoa no vídeo é uma mulher mais velha. Ela também devolve o casaco de Ju Jong-Vo. Mais tarde, o detetive Ju encontra-se com Yang Vo e explica tudo, devolvendo seu casaco à polícia. Logo localizaram um endereço IP ligado ao assassinato. Eles descobrem que é gelo seco, que foi usada para matar o Duque Kang Sang. Foi ordenado por uma delegacia de polícia, ligado ao computador de Yang Vo. Eles também descobrem que as câmeras de CFTV ficaram incapacitados entre as 18 horas e as 18 horas e 30. Se eles conseguirem rastrear as pessoas que permaneceram na estação, naquele dia eles poderão encontrar a pessoa. Entre os suspeitos responsáveis está a faxineira, Yang Vo e um guarda de segurança. Yang Vo estava dormindo na estação porque a mãe de Su-Yan pediu que ele saísse de casa, pois ela se sentiu envergonhada por não ter conseguido contar a ele sobre Su-Yan. Faxineira, lembre Yang Vo que ela ficou na estação porque ela precisava limpar a sujeira deixada por uma gangue que estivera lá. Ela também menciona que Yang Vo tinha enfaixado a mão e ela precisa ir para casa porque sua filha, Bora, está voltando. Ela costumava se referir a Yang Vo como seu genro, pelo bem de Bora. Após relembrar os detalhes, Yang Vo está autorizado a sair. Em seguida, ele vai interrogar o guarda de segurança. Durante o interrogatório,
Ele se lembra de Zoe mencionar que a mulher nas imagens era uma senhora mais velha, e sua suspeita volta-se para a velha senhora. Enquanto isso, Harry e Zoe vão até a Antai. Junho foi convidado para jantar na casa dele enquanto comia Wang. Mi-han fala sobre os pratos coreanos especiais. Ela se preparou para eles, mas Antai Junho. Harry franze a testa para ela. Ele percebe isso e comenta que Antai Junho deveria tratar melhor a esposa. Isso desperta o interesse de Antai Junho, e ele fica cada vez mais intrigado com a personalidade de Harry. Mais tarde, Huang mira Zoe é convidada a trabalhar novamente em seu estúdio. Zoe a lembra Huang Miran de como ela roubou o projeto da loja dela e até a chantageou. Van Mi pediu desculpas e pede a ela para não mencionar isso ao marido, Hannah. Então, Hu diz a cozinheira para trazer a comida que ela havia preparado para Yang Vo. Zoe fica chocada ao perceber que é a casa de Yang Vo. Hannah menciona isso mais tarde, que ela precisa descer na estação para encontrar Yang Vo. Ela casualmente diz que se algum dia precisarem de um favor da polícia, eles podem perguntar a ela, já que o irmão dela trabalha na polícia. Zoe pergunta a Harry por que ele a trouxe para Young na casa de Vo e ele responde que não importa. Ele garante a ela que ela conseguirá lidar com isso, e também lhe diz para não ir para a França ainda, insistindo para que ela ficasse ao seu lado. Young Vo recebe imagem de circuito fechado de TV da mulher que está processando um pagamento. Ele percebe um curativo na mão dela. O mesmo curativo. Ele já tinha visto isso na mão da faxineira. Ele se torna certa de sua identidade. Ela deixa a delegacia. Ao segui-la, a faxineira percebe. Tem alguém atrás dela enquanto ela se aproxima de sua casa. Ela se esconde e espera pelo jovem Vo quando ele se aproxima. Ela pergunta por que ele está lá. Young Vo. Ele finge que está lá apenas para vê-la, e ela o convida lá dentro para cozinhar um pouco de arroz para ele. Depois de um tempo, ela pede para ele ir buscar uma fita adesiva de uma gaveta enquanto procurava Young Vo. Encontra o uniforme da filha. Enquanto ele abre a gaveta com a fita, ele descobre a mesma corda usada para amarrar Kang Sanduk. A faxineira então usa uma arma de choque nele, batendo na porta. Ele fora e diz-lhe que ele devia ter cuidado da sua própria vida. Na polícia, o detetive Ju e a equipe do departamento percebem. A faxineira é assassina, informa Ju. Aqueles que Yang Vo foram atrás dela e mandaram uma mensagem para ele pedindo para não desligar o celular, mas a faxineira desliga. A polícia rastreou o endereço listado no currículo da faxineira, mas não encontram ninguém lá. Em seguida, eles rastreiam o celular de Yang Vo e encontrá-lo no lixo. Yang Vo acorda e a faxineira dá-lhe alguns comprimidos para engolir. Ele expressa seu último desejo de falar com Su-yan. Ele liga para ela e dá uma pista sobre onde está. Ao mencionar os passos da lâmpada até a casa, Zoe percebe. Não são os degraus que levam à casa dela. E ela começa a ficar preocupada. Ela liga para os amigos dele e entra em pânico. Harry decide levá-la até o local. A polícia encontra o jovem Vo e o leva para o hospital. Zoe pergunta a eles o que aconteceu, mas eles não podem lhe dar nenhuma resposta. Harry desaprova da preocupação excessiva de Zoe com o jovem Vo a quarto, que viera dar comida ao irmão também se torna preocupada. Ela pede ao pai que ajude o jovem namorado, pois ele tem conexões com pessoas em altos escalões. No entanto, ele se recusa. O diretor Yoon diz a Antai Junho que eles precisam ter Harry Boroson do lado deles para investimento na empresa, enquanto outros investidores, como Chiosa, retiraram seus investimentos da Antai. Junho concorda e pede ao diretor Yoon que marque uma reunião. Zoe espera que Yang Vo acorde. Acontece que a faxineira só lhe deram comprimidos para dormir. Então ele acorda depois de algum tempo. O detetive Ju fica radiante quando Yang Vo. Ela acorda e o abraça, empolgada. Zoe ri da cena e então Harry entra na sala mais tarde. Harry tem uma conversa com a Yang, dizendo que ainda poderiam tomar um drink juntos, e que os três poderiam ser amigos. Ele diz a Yang Vo que faz tudo o que Zoe gosta. Yang Vo responde que não consegue ficar bêbado. Harry não quer falar com Zoe, e quando ela tenta falar com ele, ele diz que não sabe como lidar com a situação, já que é a primeira discussão deles. Harry recebe um telefonema do diretor Nan, quem lhe diz para vir e entregar as informações. Ele roubou enquanto isso. Harry está conversando ao computador, discutir assuntos pessoais, incluindo como ele planeja se vingar de Antai Junho, e como Zoe está ficando cada vez mais interessada em An Jong-Vo. An Jong-Vo descobre a história da faxineira, sua filha. Ela foi estuprada na escola e tirou a própria vida 5 anos depois. Atrás, ele também encontrou uma carta de suicídio da filha dela. Ele obtém mais informações sobre o caso e descobre que uma das pessoas envolvidas já está presa.
Enquanto o outro, John, está prestes a chegar ao aeroporto hoje, Vo percebe que a limpeza. A mulher planeja matar a outra pessoa. Zoe dirige-se ao aeroporto. A pessoa chega e pega um táxi reclamando sobre suas dificuldades na América. A motorista acaba sendo a faxineira. Yang Vo chega a tempo de impedi-la, mas ela prossegue com o assassinato. De qualquer forma e é preso. Zoe assiste ao noticiário sobre o assassinato e fica chateada. Harry chega e a consola. Mais tarde, Huang Mihan visita a casa de Zoe e conversa com ela. Ela diz que Zoe viu seu marido, An Tai-jun, e que ele é horrível. Ela pergunta se ela conhece John Vo porque ele é filho de An Tai-jun, que saíram há 14 anos. Zoe parece chocada com essa revelação e sai andando, longe da conversa. Hana-hun repara no diretor Nan, falando de forma suspeita ao telefone, e informa seu pai, An Tai-jun, que conta ao diretor Yeon para descobrir o que está acontecendo. O diretor Nan eventualmente, ele chega e entrega a Harry o que ele pediu. Em troca, Harry lhe entrega um passaporte e dinheiro. O diretor Nan menciona que sua família já está fora do país, e agora ele está se juntando a eles antes de deixar o diretor Nan. Comentários casuais. Que se Lee Suyan descobrir que a mãe de Harry é responsável por tudo o que lhe aconteceu, isso vai ser um problema. Respondeu Harry. Enfatizou que o diretor Nan não deveria ter dito aquilo. Zoe chega à estação e ouve por acaso uma conversa entre Yang Vo e sua mãe. A mãe dela está pedindo a Yang Vo para deixar Suyan vá e volte para a casa dele, chorando e batendo levemente nele. Ela chegou a trazer os pertences dele em uma caixa. Após alguma insistência, sua mãe conta. Yang Vo disse que Lee Suyan está feliz onde está e não quer voltar. Zoe observa isso em silêncio, com lágrimas nos olhos. Yang Vo está revendo suas coisas quando percebe. Zoe está parada ali. Ela sai, mas ele a segue. Ele finalmente alcança-a e elas conversam. Zoe expressa o quanto ela passou ao longo dos anos, tentando esquecê-los e como Harry foi a única que a apoiou durante esse período. Yung Vo a abraça com força, pedindo a ela para não olhar para o rosto dele, porque se ela fizer isso, poderá se lembrar de tudo. Zoe retorna. Em casa, ela encontra Harry indisposto, com um resfriado. Ela pergunta se ele consultou um médico, ao que Harry responde que o médico já esteve lá. Harry então começa a chorar e abraça Zoe com força, implorando para que ela não fosse embora e implorando para que ela não fosse novamente. Entretanto, a empregada doméstica pergunta pelo seu genro, e Yang Vo vem investigá-la. Ela pergunta se ele comeu alguma coisa, mas Yang Vo permanece em silêncio, mantendo a seriedade. Ele começa a questioná-la asperamente. Yang Vo conta para a faxineira que, independentemente das circunstâncias, o assassinato foi errado, e ela não deveria ter feito isso. A faxineira então descreve como ela matou Kang San-duk com gelo seco e mutilou seus genitais. Yang Vo pergunta se ela havia colocado molhado toalha no rosto dele e ela confirma que fez isso. Jovem Vo diz a ela que não há mais nada que ele possa fazer por ela. Mas e se a filha dela estivesse viva? Ele teria concordado em se casar com ela. Harry acorda e percebe Zoe dormindo ao seu lado. Ele acaricia suavemente os cabelos dela. An Tai-jun descobre que o diretor Nan roubou informações, e os 200 milhões. O investimento que Harry Borizon fez também está faltando. Fotografado pelo diretor Nan, Furious An Tai-jun ordena que a notícia seja mantida longe dos repórteres. Harry convida An Jong-Vo para conhecê-lo, dizendo que tem algo importante para discutir. Yung-Vo responde que está ocupado e que virá mais tarde, e então retorna para a faxineira, e diz a ela que sabe que não foi ela quem colocou a toalha molhada em Kang San-duk, e que outra pessoa também devia estar lá. Inicialmente, ela se recusa a dizer qualquer coisa, mas eventualmente revela que ela não conhece a pessoa. Só que os sapatos deles fez um som seco de batida, como se fossem saltos altos. Yung-Vo diz a ela para deixar Bora ir, e ele deixará Lee Suyan ir. Ele compartilha mais tarde que ele deixará a Suyan com o detetive Ju enquanto bebia em um bar. Zoe vai encontrar sua mãe e leva comida para ela. Ele diz a ela que aquele lugar não combina com ela, e então ambos se sentam para comer e se emocionam. Zoe admite que a princípio ficou com raiva da mãe por não a encontrarem, e ela queria provocá-la se tornando algo, mas então ela começou a sentir falta dela. Mais tarde,
Zoe sai e chora em seu carro, abraçando os sapatos da mãe. Sentindo a ausência dela, An Jong-woo encontra-se com Harry. Ele tenta ignorar Zoe e vai direto falar com Harry. Harry pergunta a ele se An Tae-jun é seu pai, pois isso poderia interferir na investigação. An Jong-woo responde que não tem mais nenhum vínculo com ele. Harry entrega-lhe um documento, uma promissória, afirmando que Michelle Kim concedeu um empréstimo a Hwang Mi-han, que ainda não foi pago. An Tae-jun reencontra Harry Borrison e pede a ele para não pegar o dinheiro de volta. Investiu no banco de Harry. Harry concorda, e diz que pode estender o prazo para ele. An Tae-jun expressa sua gratidão, e diz que ajudaria Harry se necessário no futuro. Harry pede a An Tae-jun que lhe entregue sua bengala mais tarde. An Tae-jun recebe um pacote contendo a mesma bicicleta de brinquedo. A mãe de Junho costumava fazer para ele com canos. An Tae-jun percebe que Junho está vivo e retornou. An Tae-jun vai até o porão de um hospital psiquiátrico, onde a mãe de Junho, Yoonju, está hospedada. Ela ficou quase completamente louca, tendo esquecido a maioria das coisas, exceto por mencionar constantemente An Tae-jun e seu desejo de vê-lo. An Tae-jun ordena aos seus homens que a preparem e a tragam de volta, sabendo que onde quer que Junho esteja, ele será afetado. Ao descobrir que sua mãe está viva, Zoe sai de casa dizendo que quer trabalhar, e segue para Belos. Harry vai até a lanchonete de rua que Zoe costumava frequentar, embora ele não gostasse daqueles lugares, e manda uma mensagem para ela se juntar a ele. Zoe começa a trabalhar na Belos, e percebe um casamento, vestido que estava lá, que foi seu primeiro desenho. An Jong-woo chega e conta a ela sobre o beijo acidental. Eles já haviam compartilhado algo antes e depois ela se beijou novamente. Mais tarde, eles vão juntos ao parque e Zoe pede desculpas por todos os anos que o jovem Vô passou procurando por ela. Ela o agradece por tê-la trazido de volta à sua vida, mas diz que precisa ir embora porque não consegue abandonar Harry. Ele é a única família que ela teve durante todos esses anos. Ela diz a ele que eles só podem ser amigos e vai embora. Longe, Harry assiste pelas câmeras enquanto Zoe retorna, mas sai novamente sem sair do carro. Ele observa tudo isso com decepção. Zoe vai à casa de Young-woo e à casa de sua mãe, com Harry a seguindo no carro. Ela pega o celular para fazer uma ligação e Harry pensa que vai ligar para ele, mas em vez disso, ela chama Young-woo. Quem não responde, Harry desaba em lágrimas, desejando que Zoe fosse sua única. An Tae-jun instrui seus homens a entregarem a foto de Ju foi enviada aos jornais para provocar Junho. Harry é informado, pela pessoa com quem ele fala no computador, que a foto de sua mãe foi publicada. Junho se recusa a acreditar nisso, afirmando que sua mãe está morta e dá ordens. A pessoa que vai convencer Young-woo a prender An Tae-jun. Na manhã seguinte, Young-woo percebe. Zoe perdeu uma chamada e se arrependeu de não atendê-la. A detetive Ju provoca sobre sua ligação com Zoe. Enquanto isso, Zoe está em sua casa, olhando fixamente para uma foto de si mesma, com Harry quando a ligação de Young-woo chega novamente, distraindo-a. Harry observa. Esta foto foi tirada na sala de câmeras da casa. Young-woo visita a casa de Zoe com o detetive judeu. O detetive Joe pede desculpas pelo comportamento casual de Young-woo, atitude ao falar com ela. Young-woo pergunta a Zoe se ela brigou com Harry, mas ela nega e pergunta sobre o detetive Kim, ao saber que ele havia falecido. Young-woo compartilha mais detalhes sobre o acidente, com a condição de que ela não fique chateada. Ele conta a ela como foi procurá-la, e até ligou para ela dizendo ele a havia encontrado e ia trazê-la de volta. Mas então ele morreu enquanto a procurava. Young-woo pega na mão de Zoe para confortá-la, e nesse momento Harry entra. Harry diz que os deixará em paz, já que parecem ocupados, mas Young-woo, ele o interrompe e diz que está ali para uma investigação. Ele pergunta a Harry se ele sabe algo sobre o hospital Jake Young, hospital psiquiátrico. Harry nega saber de alguma coisa sobre isso e diz que não há como ele saber sobre isso. Zoe tenta conversar com Harry, mas ele a afasta. Mais tarde, Harry e Young-woo visitam Hwang Mi-han, investigar o empréstimo que ela fez com Michelle Kim. Inicialmente ela nega, mas depois admite ao perguntar para que não contassem ao marido dela. An Tae-jun vai ao hospital Jakyun e conta ao médico não deixar ninguém saber o que aconteceu há 14 anos. Ele lembra o médico que ele o pagou e vai embora mais tarde. Jong-woo chega para investigar, mas o médico nega. Sabendo alguma coisa, Jong-woo começa a revistar os quartos, e está prestes a abrir a sala às 3h02 quando o médico diz a ele que está vazio, e o paciente saiu pela manhã. Young-woo abre a porta mesmo assim e encontra o quarto vazio. Young-woo e a polícia estão saindo do hospital. Um cadáver é jogado na frente deles. Quando Young-woo vê o corpo, ele o reconhece como Kang Sang-soo.
a outra pessoa envolvida no sequestro de Lee So-yeon. Enquanto Yang-woo revira o corpo de Kang Sang-soo, ele encontra uma foto de família com ele. Harry está por perto, assistindo a tudo se desenrolar. Yang-woo tenta perseguir a pessoa que jogou o corpo, mas não consegue pegá-lo. Enquanto isso, Zoe visita o local onde o detetive Kim morreu e relembra os momentos felizes quando Zoe retorna. Harry tenta se aproximar dela e beijá-la, mas ela se afasta, dizendo para ele não fazer isso de novo. Ela foi embora dizendo que queria ficar sozinha. Ela vai ao restaurante onde sua mãe trabalha. Sua mãe e jovens Voo estão discutindo sobre ela quando o jovem Voo percebe Zoe parada por perto. Ele a segue e compra a mesma bebida que ela, ficando ao lado dela e conversando com ela por um instante. Quando Zoe volta para casa, Harry mostra. Ela lhe mostra uma foto de sua mãe e diz que elas não podem aceitar suas verdadeiras identidades. Ele explica que se ela começar a viver como Lee So-yeon, ele terá que se tornar Junho novamente, o que o colocaria em perigo, porque as pessoas que mataram sua mãe também viria atrás dele. Yang-woo e o detetive Jo concluem após a autópsia que Kang Sang-soo morreu afogado. Eles perceberam que quem quer que fosse, jogou o corpo na frente de Yang-woo. Queria que ele visse e intencionalmente colocaram a foto da família sobre o cadáver. Enquanto estava sentado em um carro com Yang-woo, Harry ouve uma ligação telefônica de Yang-woo do Ah-hun, que lhe conta que a tia deles veio à casa e se parece com Yang-woo. Ouviu muito isso. Harry suspeita que a mulher possa ser sua mãe. Yoon-ju e Harry caminham juntos enquanto Young-woo está acompanhado. Young-woo percebe que a bengala de Harry torna o mesmo distinto. O som de tap-tap que a faxineira havia mencionado. Então, Yang-woo desafia Harry, dizendo que vai ver se Harry realmente se importa sobre Zoe ou se ele apenas quer controlá-la. Yang-woo visita a casa de Zoe para jantarem juntos. Enquanto isso, Harry instrui o homem com quem se comunica pelo computador para investigar a identidade da tia de Yang-woo e confirmar se ela é a mãe dele. Esse diretor Yu é na verdade Antai, o aliado mais próximo de Junho. Ao mesmo tempo, Yang-woo recebe uma mensagem de texto de sua irmã Ah-hyun, que lhe enviou uma foto da tia Yang-woo. Mostra a foto para Harry e está prestes a mostrá-la para Zoe, quando Harry ataca de repente o telefone de Yang-woo com sua bengala, fazendo com que tanto o telefone quanto Yang-woo caíssem. Durante o processo, a mão de Zoe fica ferida. Zoe sai para enfaixar a mão. Yang-woo confronta Harry, perguntando por que ele fez isso quando Zoe retornar. Harry deixa cair sua bengala de propósito, fingindo ser uma vítima. Zoe avisa. Yang-woo não deve ser tão agressivo com Harry. Yang-woo vai embora e Zoe também se afasta de Harry. Zoe vai até Belos e adormece. Então o jovem Voo chega, observa-a dormir e deita-se, sentada ao lado dela. Quando Zoe acorda, ela começa a trabalhar e um home chega. Ao abraçar Yang-woo, ele inicialmente a confunde com Zoe, mas então ele acorda e apresenta sua irmã a Zoe Yeon. Jo vai à loja para tomar um café e pergunta a Zoe se ela é Lee So-yeon. Quando Zoe nega, Yeon-jo diz que está aliviada, admitindo que odeia Lee So-yeon por tê-los abandonado. Ela disse amargamente. Comenta que seu pai morreu procurando por Lee So-yeon. Yang-woo visita a casa de sua tia para ver sua tia. Enquanto conversava com ela, a pessoa mascarada que jogou o corpo de Kang Sang-soo, de repente, chega e tenta roubar a bicicleta de brinquedo. Yoon-ju e Yang-woo o persegue, mas o mascarado, um homem invade um quarto e encosta uma faca na garganta dela, ameaçando Young-woo. Young-woo consegue se libertar uma sala e fere o ombro do agressor, mas o homem escapa. Mais tarde, Young-woo é chamado para investigar outro assassinato. Encontraram o corpo do diretor Nan. Ele também havia se afogado. Um pendrive foi encontrado em sua boca. Ao abrirem, descobrem uma lista de nomes, incluindo chefes de polícia, sugerindo que as autoridades policiais estão envolvidas nos crimes. O chefe de polícia chega e dá ordens, o caso a ser reatribuído alegando que Young-woo não pode investigar de forma justa, já que Antai Junho é seu pai. Os protestos Woo, acusando o chefe de tentar encobrir seus crimes. O chefe suspende. Young-woo entrega seu distintivo e carteira de habilitação. Zoe recebe um pendrive em um pacote. Ao verificar, ela percebe que seu celular foi roubado, e uma chamada suspeita é feita para Young-woo. Zoe reproduz o conteúdo do USB, e descobre informações chocantes. Antai Junho estava envolvido em tudo o que aconteceu. Há 14 anos, ela descobre que a tia de Young-woo é na verdade a mãe de Junho, e foi ela quem ordenou o sequestro de Yang-woo e Lee So-yeon.
ela também descobre que An Tae-jun foi responsável pela lesão na perna de Junho. Zoe confronta Harry, perguntando se ele sabia de tudo isso. Harry nega ter qualquer conhecimento sobre o assunto, incluindo o fato de que a tia de Yang-woo é sua mãe. Zoe não acredita nele naquele momento. Yang-woo chega e vê Harry abraçando Zoe. Zoe empurra Harry e vai embora. Harry conta para Yoon. Desta vez, pessoalmente, ele precisa trazer Zoe de volta para ele. E se ela se recusar, terei que matá-la. Young-woo retorna para sua casa, determinado a ficar de olho em An Tae-jun. Young-woo diz An Tae-jun que ele foi suspenso da força policial e percebeu, não faz mais sentido ser policial. Vambi protestou que Young-woo não pode ficar na casa deles, mas An Tae-jun a ignora. Young-woo confronta o diretor Yoon e pergunta a ele como é ser An Tae, o filho de Junho. Em seu lugar, o diretor Yoon permanece em silêncio. Young-woo coloca a mão no ombro dele enquanto minha corrida, pede a Harry para converter a dívida que ela lhe deve em um investimento e ele concorda. Young-woo vasculha a casa do pai em busca de provas. Enquanto isso, o detetive Ju pergunta à enfermeira. Para mais informações, entre em contato com Young-woo pelo hospital Jake Young. Também atribui um policial para ficar de olho em Zoe para garantir sua segurança. Harry visita An Tae-jun para tratar de assuntos comerciais e visita sua mãe lá. Ele fica emocionado, percebendo que ela já não o reconhece. Young-woo visita Belos frequentemente para se encontrar com Zoe, para encontrar o assassino por trás das mortes do diretor Nam Kang Sang-deuk e Kang Sang-shu. O jovem Woo pede ajuda ao seu avô, a quem o detetive Kim certa vez o apresentou. O avô mostra-lhe anos de coleções acumuladas. As evidências incluem uma foto da enfermeira Young Ji-jun. De repente, tudo faz sentido para Young-woo. Ele se lembra do incidente passado, da perna machucada de Jun, e finalmente percebe que Harry é na verdade Jun. Zoe vai conversar com Harry, que está sentado em seu carro. Ela pergunta se ele sabia que sua mãe havia sobrevivido. Harry nega, dizendo que ela nem o reconhece. Zoe não acredita nele e insiste. Harry conta a ela que foi ele quem cometeu o assassinato. Kang Sang-deuk pensando que gostaria dele por isso. Zoe está chocada, pois ela jamais imaginou Harry como um assassino. Nesse momento Young-woo chega, abre a porta do carro e puxa Zoe para fora. Ela pede para ele a levar para casa, mas desmaia. Yoon-woo, contrações, a leva para o hospital e depois a leva para sua casa, onde sua mãe começa a cuidar dela. Yoon-woo é inicialmente chateada com a presença de Zoe, mas acaba por aceitá-la. Yoon-woo, agora ele quer descobrir toda a história de sua tia. Todos eles chegam à conclusão que o mesmo culpado está por trás de todos os assassinatos, e que ele prefere matar suas vítimas afogando-as. Harry, com o coração partido, destrói uma foto sua, e Zoe então se tranca em seu quarto particular, chorando por tê-la perdido. Enquanto isso, Zoe abraça completamente sua identidade como Lee Surya novamente. Ele decide verificar como Harry está e, ao entrar em casa, vê o quadro estilhaçado. Ela entra em seu quarto particular e fica chocado ao encontrar fotos de a família de John-woo antes que ela possa reagir. A porta se tranca acidentalmente, prendendo-a lá dentro. Através do sistema de câmeras da sala, ela consegue ver tudo. Enquanto Hwang-mi corria pela casa, observando tudo o que acontecia ao seu redor, chega e conta para Harry que ela descobriu sua verdadeira identidade como Jun. Harry, imperturbável, diz a ela que agora são aliados. Wang Mi-han menciona se Suyan sabe que a mãe de Harry estava por trás de tudo o que lhe aconteceu. Harry responde que ela não deveria ter dito isso e oferece. Wang Mi correu para lhe dar uma bebida, bebeu-a e desmaiou repentinamente. Ao ver isso, Suyan entra em pânico, enquanto o diretor Yoon organiza um encontro entre Harry e An Tae-jun. Quando eles chegam, de repente não há ninguém lá. Diretor Yoon ataca An Tae-jun. Young-woo chega bem a tempo e luta contra o diretor Yoon. No entanto, apesar da surra, o diretor Yoon mal foi afetado. Quando o diretor Yoon é levado à delegacia de polícia, ele nega qualquer ligação com Harry. Ele alega falsamente que Suyan foi o mentor por trás de todos os assassinatos. Para piorar ainda mais as coisas, Harry criou uma gravação de voz falsa de Suyan, dando a entender que ela ordenou os assassinatos. Suyan sai do quarto e toca em Hwang Mira, só para perceber que suas mãos estavam cobertas de sangue. Aterrorizada, ela abre rapidamente um laptop, onde Harry aparece na tela dizendo essa era a única opção que ele tinha. Saiu e que ela não pode mais escapar. Enquanto isso, Yang-woo tenta convencer a polícia que o diretor o está mentindo. No entanto, eles procedem à prisão de Suyan, mas Young-woo passos à sua frente, recusando-se a deixar que a levassem. Em outro lugar, Harry é encontrado inconsciente em seu quarto particular. Ele é levado para o diretor da investigação,
Yeon nega, conhecendo-o, mas o pai de Kim percebe que Yeon evita contato visual direto com Harry e imita seus gestos, indicando que o reconhece com ele, mas está em um relacionamento submisso com ele. Jovem, Vou foi removido do caso devido ao seu viés a favor de Soo-yeon, e o detetive os esconde em sua casa, ou seu pai os recebe calorosamente enquanto estão lá. Soo-yeon confidência ao jovem Vou que ela recebia um USB contendo informações que comprovam que seu pai é responsável pela condição da mãe de Jun, e a lesão na perna devastou Yang Vou, que desaba em lágrimas. Mas Soo-yeon o consola, tranquilizando de que ele não é como seu pai. Enquanto isso, mãe de Soo-yeon encontra Yeonju na rua e começa a conversar com ela, cuidar dela um dia. Ela mostra a Yeonju uma foto antiga do jovem Young-woo, desencadeando uma intensa reação emocional e ataque de pânico. Harry encontra mais tarde An-tae, Junho, e ameaça expô-lo, a menos que ele traga. Soo-yeon também vê sua mãe ao lado dele, Yeonju com a mãe de Soo-yeon e Yeonju. Ele devolve secretamente o medalhão a ela, e Yang-woo e Soo-yeon passar tempo juntos preparando peixe e tirando fotos. No entanto, a polícia os encontra e Harry está com eles. Soo-yeon cai de joelhos, segurando a mão de Harry, implorando a ele que não entendesse como poderia matar. Soo-yeon é levada perante o diretório, que continua a afirmar que está por trás de tudo, e que ele está apenas seguindo as ordens dela. Ela o adverte de que ele confia demais em Harry, e acabará sendo abandonada por ele. Soo-yeon conversa com sua mãe e Yang-woo enquanto compartilham uma refeição, e ter uma conversa sincera. Sua mãe informa mais tarde, e Yang-woo comenta a reação de Yeonju ao ver a foto dele. Jong-woo tenta estabelecer uma conexão entre Yoon e Jun. Ele envia uma amostra de DNA de uma lata de Coca-Cola. Jun costumava matar Kim para a polícia francesa, solicitando uma comparação com quaisquer provas criminais existentes. Ele também examina os registros de Yoon. Após uma investigação minuciosa, a verdade é revelada. O verdadeiro nome de Yoon é, na verdade, Harry. Seus pais eram abusivos, e Jun os matou para salvá-lo, usando o mesmo método que usou em Kim em troca. Jun assumiu a identidade de Harry, e Harry agora trabalha para ele. Soo-yeon continua cuidando de Yeonju, trazendo-lhe sapatos novos. Enquanto isso, Harry a observa secretamente, atônito pela sua bondade para com a mãe. Apesar de tudo que sua mãe fez com Soo-yeon naquela noite, Yeonju vê a luz de uma janela e de repente se lembra tudo, inclusive Junho, sendo levado. Em pânico, ela sai correndo da casa. Soo-yeon e Young, vamos encontrá-la mais tarde, mas ela está em estado crítico. Soo-yeon se aproxima de Junho, insistindo para que ele falasse com sua mãe uma última vez, enquanto ela o espera e pergunta sobre ele. Jun se recusa, alegando que não se lembra dele. Vê sua versão mais jovem em sua imaginação e o conforta, dizendo que finalmente serão livres. Tragicamente, Yeonju passa. Junho chega depois que Soo-yeon e Young-woo já partiram, expressando sua frustração, que tudo que lhe resta é o dinheiro que ela lhe deu. A polícia visita Hwang Mi-correu, que sobreviveu aos seus ferimentos, e pergunta quem a atacou inicialmente. Ela acusa Soo-yeon, pois An-tae Junho a ameaçou. Young-woo confia a Aron a missão de obter sua confissão. Convence sua mãe de que estava planejando se divorciar. An-tae Junho de qualquer forma, e que ela não deveria temê-lo. Hwang Miran concorda e conta a verdade para Young-woo, em troca de sua promessa de não abandonar. Ela também entrou com pedido de divórcio. Junho arma uma cilada para Young-woo e Soo-yeon, com a ajuda dos homens de Anti-Jun. No entanto, a polícia chega a tempo e os resgata. Jun tenta se agarrar a Soo-yeon, mas ela lhe diz que tem medo dele. Na delegacia de polícia, Soo-yeon lembra ao verdadeiro Harry que Junho abandonou-o e simplesmente o usou. Yang-woo confronta seu pai, questionando se ele sequer se considera humano. Depois de tudo o que ele fez, Jun retorna ao quarto onde foi mantido quando criança. Desejando recomeçar tudo, ele liga para An-tae Jun, exigindo que ele traga Soo-yeon até ele enquanto ele está sentado sozinho. Ele se lembra todas as vezes que Soo-yeon falou com ele pela janela. Young-woo rastreia a localização de Jun por telefone e chega ao quarto. Ele abre a porta, relembrando Jun da vez em que o salvou do incêndio. Junho reconhece isso, dizendo que esse é o motivo pelo qual ele nunca odiou Young-woo de verdade. Young-woo tenta convencer Jun a ir com ele, mas Jun escapa, apenas para ser baleado na perna durante o processo. Ferido,
Ele entra no carro e liga para An Tai-junho. An Tai-junho se aproxima novamente de Soo-yeon do lado de fora de sua loja. Ao pedir para falar com ela, ela concorda, e entra em seu carro sem ter noção de suas intenções. Ele vai embora dirigindo, distraindo a polícia com sucesso e a levaram para o armazém onde ela foi mantida, após ter sido sequestrada anos atrás. Jun estará lá à espera logo após a chegada de Yang-woo. Junho lembra Soo-yeon como Yang-woo abandonou neste lugar, e ela relembra, em meio a lágrimas, tudo que Young-woo confessou. Ele convive com essa culpa há anos, desde então, e promete nunca mais repetir esse erro. Soo-yeon diz a Jun que, embora ela o amasse, nunca foi do jeito que ele queria. Harry, consumido pela raiva, perde, controla e dispara uma arma, ferindo Young-woo. A polícia chega e atira em Jun. Jun e Yang-woo foram levados às pressas para o hospital. Jovem recupera a consciência após 10 dias. Recebida calorosamente por Soo-yeon. Eles finalmente são uma família feliz, incluindo Hwang Mi-han e Arun. An Tai-junho é preso por seus crimes. Na primeira nevasca, Yang-woo e Soo-yeon se casam, compartilhando fotos com seus entes queridos, todos, incluindo o detetive judeu e seu líder de equipe. Fica muito feliz por eles. E mais tarde eles visitam Harry, que perdeu grande parte da sua sanidade e agora encontra alegria nas coisas mais simples. Na cena final, Soo-yeon sai com Young-woo após visitar Harry. Ele a observa partir, estendendo a mão em direção a ela em sua imaginação, como se tentasse se agarrar a ela uma última vez.